Olá, meus queridos, mais um encontro Geografia com vocês, numa tarde bacana. A aula de hoje eu vou levar mais na maciota, mais devagar, porque as duas últimas eu judiei dos senhores, né? Então hoje vai ser mais tranquilo, vale a pena, preste atenção. É um assunto muito cobrado em todos os Enems, aparece uma, duas questões. E é um assunto bacana que pode entrar em química, em biologia, em sociologia e em geografia. Então, nessa aulinha hoje, de novo, bate-bola, professor Marcos Silvério, o Dalton e a nossa querida professora dando aquele apoio bacana no dia de hoje. Tranquilo? Então, vamos lá. No nosso dia de hoje, na nossa aulinha, nós vamos estudar impactos ambientais. Nossa, professor, de novo impactos ambientais? Eu vou bater sempre nessa tecla e você deve estar por dentro desse assunto. É um dos assuntos mais discutidos na atualidade. Urbanização, nós estudamos na última aula. Metropolização, também. Então, eu vou acrescentar um pouco mais sobre metropolização e vou entrar junto com metropolização, movimentos migratórios. Movimentos migratórios também correspondem a um dos assuntos mais discutidos na atualidade. Deixa eu atualizar os senhores, já que eu falei de atualidade. Movimentos migratórios. Hoje você pode encontrar por aí refugiados. Opa, né, professor Dalton? Hoje a Europa tem mais de 600 mil refugiados nesses últimos poucos anos. Motivo? As guerras no Oriente Médio, que são resultantes da Primavera Árabe, de 2010 para cá, e a situação dos conflitos e misérias no continente africano. Quando uma pessoa sai da sua terra de origem por conflitos, por miséria, por questões religiosas e refugia-se em outro país, nós falamos que é um imigrante. Eu importei uma pessoa por situações forçadas. É diferente do imigrante voluntário, tudo bem? Ou do imigrante se a referência for de uma região para a outra. Então, nós temos um novo conceito sendo discutido, principalmente nos telejornais, o refugiado. Beleza? Vale a pena ler sobre esse assunto. Mas, o que eu quero trabalhar hoje com os senhores em termos de impactos ambientais, caiu recentemente no Enem, envolvendo a região amazônica, o norte brasileiro, envolvendo o Mar de Aral, na Ásia, pode envolver na atualidade o Mar Morto, também no Oriente Médio, Ásia, e uma das regiões mais famosas do mundo em relação a impactos ambientais, que envolve milhares e milhões de pessoas passando necessidades, a região do Sahel. Eu sei que para muitos eu estou falando meio que grego, né? Tantas regiões do mundo, na África, na Ásia, na Europa e nas Américas, né, professor? Mas, como a gente sempre diz, tem que conhecer, tem que saber, tá? Então eu vou para a questão, eu faço a introdução da questão e nós vamos viajar pelo mundo e o senhor vai conhecer um pouco o nosso planeta. Vamos lá para a nossa questão de hoje. Questão número 20, 2014, caderno azul, se você quiser acompanhar. Diz: antes de o Sol começar a esquentar, as terras da faixa ao sul do Saara, uma informação muito boa, conhecida como Sahel. 2 dezenas de mulheres da aldeia de Vidu, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde. Olha que linda mensagem. Barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal ao Djibouti e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Opa! Eu tenho uma informação espetacular. E nessa informação espetacular, eu tenho uma região do continente africano. E eu quero aprofundar essa região do continente africano, porque envolve lá a geopolítica do professor Laércio, envolve a geografia física do professor Marcos e as questões humanas do continente africano. Tudo bem? Então está falando de uma região no continente africano. Podemos ir para o nosso quadro? Vamos lá para o nosso quadro? Vamos brincar de desenhar mapinha na nossa aulinha de hoje. Bem simples. Bem fácil, legal. Eu quero parte da Ásia e parte da África.
Vamos lá, então isso aqui é o norte da África, desce bacana, ó. Chifre da África, você tem que conhecer. Vou para a África do Sul, Guiné-Bissau. Vou para a Península do Sinai, tem que saber. Para a Península Arábica, olha que legal. Península Indostânica, Península de Malaca. A Indochina, vou subindo. A Península das Coreias, Península da Kamchatka. Tem que saber tudo, hein? Japão, Taiwan, Bornéu, Sumatra, Ceilão, Madagascar. Pô, rápido, né? Opa, agora eu vou para a Europa de novo. Ó. Sul da Europa, Península Itálica, desço bacana, o Mar de Azov, Crimeia, Mar Negro, desceu legal, e o Mar Cáspio e o Mar de Aral aqui. Já é o suficiente para nós brincarmos. Deixa eu terminar a Europa, já que estamos aqui, né? Península Ibérica, Jutlândia, Mar Báltico, subindo, feio, né? Feio, tá aqui, Sicília. Pronto, o nosso mapa mundi. Quando nós falamos de um mapa mundi, de uma região, aqui só África e Ásia, você tem que localizar. À medida que o professor foi falando as regiões, você tem que saber e conhecer. Não é brincadeira, é sério. Opa, o texto dos senhores trabalha esta faixa aqui. Ó. Esta faixa é o famoso Sahel. Legal? É uma região de transição do deserto do Saara para a África subtropical, que seria isso aqui, ou subsaariana. Essa região do Sahel corresponde a uma das regiões mais frágeis do planeta. É uma região de transição de um deserto para a África tropical. Todas as regiões do planeta de transição que formam aspectos semi-áridos, árido, semiárido, uma região quase desértica. Então, essa região do Sahel, às vezes, ela avança para o sul e ela recua, né? Dependendo do uso do solo dessa região aqui. Essa região também, eu quero que você anote no seu caderno, é conhecida como o famoso cinturão da fome, porque envolve vários países pobres da África. Tudo bem? Aqui, então, eu tenho os grandes impactos ambientais em função do uso inadequado do solo em regiões semiáridas da África. Legal? Então, aqui, Sahel para os senhores. Outra região que eu quero mostrar é esta região aqui, ó. É o Mar de Aral. Já foi tema de Enem, eu acho que 2012 e 2013. O Mar de Aral, ele é alimentado por dois rios, né? Um rio chama-se Sirdária e o outro Amurdária. No período da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles queriam ampliar a produção de algodão. E aí resolveram criar canais de irrigação, tirando águas desses dois rios. O volume de água que chegava no Mar de Aral foi diminuindo. Então, se o Mar de Aral, no perfil, olha aqui, isso aqui é o Mar de Aral, ocupava esse território, não há mais entrada de água, o Mar de Aral ocupa agora esse território. A área descoberta gerou impacto ambiental, aumento expressivo da salinização. Então, eu tenho uma questão que apareceu há pouco tempo, eu tenho agora 2014 Sahel, 2013 a região amazônica. Pode aparecer agora uma envolvendo esta região aqui do Oriente Médio. Suor, que região é essa do Oriente Médio? Olhando para você, querido aluno, o Oriente Médio é algo clássico em vestibulares. Envolve conflitos entre povos, é o berço das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. É nesta região que nós temos a expansão do Estado Islâmico, é nesse território que tem ali a questão da Palestina. Também tem um aspecto de ordem ambiental nessa região, envolvendo Israel e os palestinos. Beleza? Eu estou apostando esse ano que venha alguma coisa em relação ao Oriente Médio envolvendo esse aspecto. Primeiro, eu tenho aqui o Rio Tigre e Eufrates. Eu tenho o Mar Morto, o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Eu vou ampliar esta figura, né? Senão
Fica muito estranho, ó. Vamos ampliar a nossa cartografia aqui, essa figura. Opa, essa figura bacana. Envolve, então, ó, descendo, Península do Sinai, bacana. Aqui o Estado de Israel, aqui o Mar Morto, aqui o Rio Jordão, Galileia e as colinas de Golã. Isto aqui, ó, corresponde à nossa Palestina. Isso aqui é a faixa de Gaza. O que os judeus querem, os israelenses querem, é construir um canal aqui, alimentando o Mar Morto. Eu já discuti esse assunto em algumas aulas, umas 2, 3 aulas com os senhores. Mas, de novo, estou reiterando, Mar Morto. O Mar Morto não está tão morto assim. Tudo bem? Então, ó, impacto no Mar Morto, no Mar de Aral e agora um projeto de recuperação da região do Sahel. A questão que nós temos envolve o Sahel. Professor, eu tenho outras regiões da Ásia que envolvem impactos, disputas políticas entre países? Eu tenho. O rio Indo entre a Índia e o Paquistão. O rio Ganges também nessa região. Opa! A disputa por parte do Indo, nesse riozinho, e um território entre Paquistão e Índia é a Caxemira, também é tema. Outro detalhe, o rio Huanghe-ro, o rio Huanghe-ro. Eu tenho o Huangtse-Kiang aqui, ó, e o Huanghe-ro. O rio Huanghe-ro é o rio amarelo. O rio amarelo hoje tem o maior impacto ambiental do planeta. A água utilizada para irrigação no rio amarelo no médio curso é tamanha que há alguns anos o rio amarelo não chega mais no oceano. Professor, mas por que esse rio é amarelo? Porque ele passa por uma estrutura de solo chamado solo de Loess. O solo de Loess é um solo formado pela ação dos ventos ou eólica de cor amarelado, por isso o rio amarelo. Então, a China hoje é detentora dos maiores impactos ambientais do planeta. A China tornou-se o país que mais polui do mundo em função das suas usinas movidas a carvão mineral. Que bacana! Então, o que eu trouxe para os senhores? Inúmeras informações sobre impactos ambientais na África e na Ásia. Aí a velha fala, professor, mas eu tenho que saber o nome desses locais? Tem. Mas nem sempre as questões vão cobrar que você entenda isso, mas vão cobrar o raciocínio e a interpretação da questão. Legal? Então vamos lá para a nossa questão de novo. Vou devolver aqui. Não está muito legal essa tinta, né, professora? Mas está bonitinho. Acabando. Está acabando, né? Vamos lá. Então a questão 20 fala de uma região ao sul do deserto do Saara, na qual nós chamamos de Sahel. Fala de mulheres que estão plantando, que estão gerando, visto do céu, uma mancha verde na zona de transição. E o projeto é 7.000 quilômetros do Senegal até o Djibouti, um paísinho. Diz, o projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. A. Facilita as trocas comerciais? É aquela questão fácil do Enem. Não. Está falando em trocas comerciais no texto, na região mencionada? Não. Soluciona os conflitos fundiários? Não. Não está falando de reforma agrária, não está falando de tamanho de propriedades, não está falando do sistema plantation de produção ou a nova modalidade da África. Está falando de mulheres plantando na região do Sahel e de um projeto em toda essa faixa. Restringe a diversidade biológica? Também não tem nada no texto em relação a isso ou na informação. Então, eu elimino. Fomenta a atividade de pastoreio? Não está falando do pastoreio, porque muitas pessoas, quando falam do Sahel, deixa eu explicar melhor para os senhores, o Sahel é uma zona de transição. O Sahel é ocupado há milhares de anos por povos nômades e seminômades. A maioria desses povos nômades exerciam o pastoreio. Opa! No Sahel hoje desenvolve-se a agricultura nesse projeto. Também nos vales do Sahel, sistema plantation de produção. Então, se você associar com o pastoreio, isso é mais ou menos coisa do passado, não da atualidade. Legal? Então, cuidado com esse assunto. Resumindo,
sobrou para nós, evita a expansão da desertificação. Professor, por que desertificação? Quando você tem um deserto, né, aqui vem o deserto, aí vem uma região de estepe, que é o Sahel, que é a vegetação semiárida, gramíneas, aí vem o tropical. Então, numa África, você tem assim, primeiro, o deserto, estepe, que é vegetação rasteira, ó, estepe, vegetação rasteira ou de gramíneas, aí vem a savana africana. Então, essa zona aqui, ó, é uma zona de transição. Você nunca sai de um deserto, vai direto para um tropical. Sempre tem uma região de transição. Tudo bem? Opa, se aqui eu tenho um deserto e se eu fizer um uso inadequado dessa paisagem, o deserto avança. É aquilo que eu disse, o deserto tem avançado e tem recuado na zona do Sahel. Para evitar o avanço, eu tenho que manter a cobertura vegetal ou recuperar ela. A proposta é recuperar a cobertura vegetal, porém com agricultura de subsistência. Olha que ideia bacana. Eu, ao invés de manter e recuperar a estepe, as vegetações rasteiras, eu recupero aquele bioma, aquela paisagem com agricultura. Afinal de contas, aquela região é o famoso cinturão da fome. Quer ver só? Você já deve ter visto pela internet, pela mídia, a figura daquela criança morrendo, e o abutre aguardando o momento para pegá-la. Foi histórica, né? Foi um fotógrafo sul-africano que fez esse registro. Depois ele foi muito questionado sobre o registro dessa foto, o que ele fez após a foto, né? Ele cometeu o suicídio depois, mas foram vários outros fatores que levaram a ele cometer o suicídio. Um dos fatores foi a situação da foto e a pressão que ele sofreu. Aquela foto daquela criança naquela condição de miséria, de morte, ocorreu na região do Sahel, lá na Somália, junto com o Sudão, na região de Darfur. Então, uma região pobre e miserável do planeta. E um projeto como esse é um projeto bacana. Eu costumo falar, o nosso planeta, ele é sustentável. O nosso planeta tem formas e meios de se recuperar. O que nós precisamos mudar é a nossa consciência, a nossa forma de ser, a nossa forma de consumir e atender à necessidade dessas pessoas que não têm acesso. Perfeito? Então, legal. A resposta é óbvia, simples, evita a expansão da desertificação. Mas não podemos parar aqui, né? O que é uma desertificação? Eu só vou ter um processo de desertificação, vou fazer o esqueminha. Quando nós quebramos o ciclo hidrológico. Só assim haverá um processo de desertificação. Quando nós falamos o processo hidrológico, o ciclo hidrológico, a água evapora, forma nuvenzinha e precipita. Quando a água tem um escoamento direto pelo solo e vai direto aos vales, quando a água não percola, quando não há infiltração da água e o solo perde seus nutrientes, e eu deixo de ter essa camada de solo, tenho areia e pedra, eu tenho um processo de desertificação. Então, o processo de desertificação é a quebra do ciclo hidrológico. Pode chover, porém, o solo, a vegetação, não vai reter esta umidade. Certo, professora Wanda, senhora que é da área, biologia, quebra o ciclo hidrológico, deserto. E lembrando que esse processo pode ser provocado, né, pela má utilização do solo, pelo corte, né, a retirada da cobertura vegetal, a utilização sem curvas de nível, tudo isso gera uma degradação dos solos, beleza? Então, isso é desertificação. No Brasil, nós temos áreas com processo de desertificação, nós temos, né? Eu quero que você anote agora, não é depois. Desertificação no sertão nordestino. Rios que não se recuperam, mesmo rios perenes, não se recuperam mais, desertificação. No Rio Grande do Sul, não é desertificação. Você vai escrever arenização. Tudo bem? Olha que legal. O Rio Grande do Sul, a arenização ocorre na campanha gaúcha, nos campos. Por que ocorre a arenização na campanha? A prática inadequada da pecuária e da agricultura deixa um solo desprotegido.
Solo desprotegido, vem ação eólica, o vento, e vai carregando o material particulado e ele vai sendo depositado em cima de outro ambiente. Gera-se arenização. Então, anota, Rio Grande do Sul, arenização, Nordeste brasileiro, desertificação. Tudo bem? Olha que interessante. Desertificação, arenização, ocorre com maior frequência em ambientes frágeis, geralmente em ambientes semiáridos ou de transição. Combinado? Vamos para o próximo assunto, viu? Hoje eu prometi que seria devagar com os senhores e não tão aprofundado. Olha que legal, mais uma questão bonitinha de ser avaliada, agora para o nosso segundo tema. Vamos ver o que diz o mapa. Região metropolitana de Belo Horizonte. Opa, região metropolitana. Na chamada eu disse assim, metropolização. Metropolização é quando você tem uma cidade centro, sede, e vão surgindo cidades no seu entorno. Essas cidades no seu entorno nós já estudamos. São as cidades satélites ou cidades dormitórios. O processo de metropolização é quando toda esta área passa a exercer um único corpo na questão econômica, mobilidade humana, deslocamento de pessoas. Então, tenho aqui um processo de metropolização. Professor, no Brasil nós temos muitas regiões metropolitanas? Temos. Hoje, no Brasil, quem define uma região metropolitana é o governo de cada estado. Então, agora, de forma recente, o governo do Paraná nomeou mais duas regiões metropolitanas, a região metropolitana de Maringá e de Cascavel. Opa, também temos a região metropolitana de Curitiba. Então diz aqui, nota, o saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente. Eu tenho uma informação, saldo de deslocamento, entrada e saída, e fluxos de pessoas. Então, quando eu avalio o que diz a legenda, eu estou falando que tantos milhares de pessoas saem de Contagem, está aqui, ó, Contagem, município vizinho ao município de Belo Horizonte e deslocam-se para Belo Horizonte. Aí eu tenho o retorno dessas pessoas, tudo bem? Aí eu tenho Santa Luzia, Santa Luzia, de 31 a 58 mil. Então eu tenho uma informação de fluxos migratórios numa região metropolitana. Opa! Eu falei fluxos migratórios. Aí eu quero que você anote. Anota, por favor. Sempre que você escrever, você mentaliza e não esquece mais. Você vai anotar migrações permanentes e migrações temporárias. Repetindo, permanentes. Permanente sou eu, né? Eu saí lá do sudoeste do Paraná, vim estudar em Curitiba. Eu não retornei mais para a minha cidade de origem. Eu tenho uma migração permanente, tudo bem? Agora, se eu estivesse vindo de Pato Branco para Curitiba e retornasse uma vez por semana ou a cada 15 dias, não estabelecesse em Curitiba residência física, permanente, seria o quê? Um movimento sazonal ou temporário. Então, quando a gente fala em migrações, eu quero escrever com os senhores, você vai escrever em migrações temporárias, temporárias, né? Migrações temporárias, você vai puxar uma flechinha e escrever. Migrações temporárias, fator sazonal, que nós chamamos de transhumância. Opa! Eu migro de uma região para outra em função de verão ou inverno, ou do verão para o inverno, vice-versa. Professor, no Brasil nós temos isso? Temos, no Pantanal Mato Grossense. Opa, quando eu levo as vaquinhas para o processo de vazante do Paraguai, eu levo para a pastagem. Quando vem o período das chuvas, o Pantanal começa a subir, eu retiro o gado bovino. É sazonal. Na Suíça, né? Olha que legal, tem isso na Suíça, tem no norte da Itália, regiões desenvolvidas tem. No verão, os suíços sobem os Alpes com o seu gado bovino. Pastagem, tiram o leitinho, produzem o queijo suíço
e descem no inverno para as planícies porque é mais quente. É um movimento sazonal. Movimento, então, temporário sazonal, eu posso chamar também, anote, de transumância. Que legal, né? Que palavra bonita, transumância. Minha letra está ficando igual do Dalton, né, Dalton? Está melhorando. Está melhorando? Está igual a sua, né, Dalton? Um dia eu aprendo. Transumância é um termo bonito. Bonito, né? Pode chamar alguém de transumância, tá? Opa, outro movimento temporário, pode ser diário. Isso aqui é sazonal. Diário é aquele que eu faço todos os dias. O movimento temporário diário entre cidades, eu chamo de pendular. Por que pendular? Um pêndulo. Pendular. Pêndulo não vai e vem o tempo todo? Por isso que eu chamo de pendular. Deixa eu explicar melhor. Esse movimento pendular no Brasil, ele ocorre não apenas entre uma cidade da região metropolitana para a cidade sede. Ocorre também de uma área rural para uma cidade maior. Quer ver que bacana? Boia fria. Talvez não seja um termo muito conhecido pelos senhores na atualidade, mas foi muito na década de 80 e 90. O boia fria mora aonde? Deixa eu falar. O boia fria é um trabalhador rural, beleza? É aquele que corta a cana, colhe o algodão e etc. Trabalhador rural. O boia fria mora aonde? Na cidade ou na zona rural? Interessante, né? A maioria das pessoas acham que o boia fria mora na zona rural. Não. O boia fria mora em pequenas cidades do interior. No Paraná, noroeste, oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, quando você vai pela manhãzinha nas esquinas, tem dezenas de pessoas esperando o ônibus ou, antigamente, o caminhão para trabalhar na zona rural. Trabalhava o dia todo, retornava à tarde. Por que boia fria, professor? Olha só a história para os senhores em química. Boia é comida, né? Comida. Hora da boia. Hora da boia, hora da comida. Por que fria? Porque ele não tinha onde esquentar a comida. Né? Olha que triste, né? Boia fria, né, cara? Marmita fria. Marmita fria. Por isso, boia fria. Então, esse movimento é um movimento diário, é um movimento pendular. Tudo bem? Mas o maior fluxo de movimentos pendulares, que são movimentos diários, ocorre nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas. Né? Na última aula, quando expliquei região metropolitana, lembram? Falei cidade satélite, cidade dormitório. Lembram disso? Sim. Que legal, né? Eu disse, eu moro na região metropolitana de Curitiba, eu moro em Colombo, uma cidade que faz parte da região metropolitana. Então, eu durmo em Colombo, desloco-me para Curitiba, trabalho o dia todo e retorno à tarde. Então, eu desenvolvo um movimento pendular. Isso é importante, é tão importante a questão da mobilidade urbana, mais uma anotação, escreva mobilidade urbana, na qual as regiões metropolitanas e a região metropolitana deve estar integrada no transporte coletivo. Ou seja, a prefeitura de cidade de Curitiba, por exemplo, com as outras prefeituras, nós chamamos de região metropolitana, a Comec tem que ter uma integração no transporte, para que um morador da cidade satélite ou periférica não fique em prejuízo em relação ao meio de transporte e à economia da cidade principal. Legal? Então, esse movimento eu chamo de movimento pendular, que é um movimento migratório temporário. Então, olha só quanta informação você teve na nossa aulinha. Movimentos temporários, movimento pendular e movimento sazonal ou transumância, que é definido por variações de estações do ano. Tudo bem, amiguinhos? Então, isso é movimento temporário. Eu vou para a questão e vou acrescentar mais um montão de informações para os senhores, inclusive fazendo uso do nosso mapa ali. Vamos lá para a questão, limpando aqui essa bagunça. Anotou? E legal. Vamos em frente. O fluxo migratório representado está associado ao processo de... Que movimento eu olhei? Das cidades no entorno de Belo Horizonte.
um movimento de ida e um movimento de retorno. Fuga de áreas degradadas? Não, amiguinho. O texto está os números de movimento. Inversão de hierarquia urbana? Não, meu querido. Lembra a hierarquia urbana, metrópoles, cidades globais? Não há nenhuma inversão. BH, Belo Horizonte, continua sendo metrópole e as cidades no entorno continuam a depender daquilo que vem a ser produzido em Belo Horizonte. Então, não há uma inversão. Busca por amenidades ambientais? Também não. O mapa da região metropolitana não carrega isso. Conurbação entre municípios contíguos? Não. O que é conurbação por municípios contíguos? Deixa eu explicar melhor isso e já vamos à resposta e vou voltar nessa questão aqui. Porque o item E está viajando no pedaço, né? Conurbação, tem uma cidade A, olha que lindo, e eu tenho a cidade B. Está mostrando que eu me desloco de A para B e de B para A, que esse fluxo é intenso. Ou seja, entre essas duas cidades, eu tenho um processo de conurbação. Mais uma vez, eu vou pedir para você anotar. Opa! Conurbação corresponde à união física entre duas cidades. Ou seja, entre cidade A e B, eu não tenho mais o rural. Perfeito? Se eu não tenho mais o rural, eu tenho uma única mancha urbana. É o que você percebe na figura. Então, deixa isso aqui bonito, porque eu gostei. Conurbação entre municípios contíguos, que vai mostrar esse intenso fluxo migratório. E na figura, você vai ver que não é tanto de cá para cá, mas também no próprio local. Desconcentração dos investimentos produtivos, não é isso que carrega a nossa resposta. Legal? Eu vou deixar você pôr a resposta. Já pôs a resposta? Não precisa, né? O professor Marcos já deu a resposta. Mas antes disso, eu quero trabalhar mais um fluxo migratório com os senhores. Temporário, pendular, sazonal. Beleza? Agora de novo no nosso quadro. Vamos lá no nosso quadro. Aqui de novo, bonitinho. Isso aqui vai aparecer e eu acredito que venha aparecer em redação. O senhor saberia escrever, professor Dalton? Ah, sim, professor. Claro que sabe, né? Todo mundo sabe. Está aqui, amiguinhos. Envolve o Oriente Médio. Aqui, o nosso Oriente Médio, envolve o território do Estado Islâmico, envolve a Síria, envolve a faixa de Gaza e o norte e toda a África. Então, esse movimento vem para cá, esse movimento vem para cá e esse movimento vem para cá. Todos se deslocando, principalmente para os países que compõem a União Europeia. E, é claro, muitos indo para a Inglaterra. Deixa eu fechar minha aula e depois dar a resposta para os senhores. Rapidão aqui. A pergunta que eu faço é, por que a grande passagem de pessoas não é mais pelo Estreito de Gibraltar? E agora é pela Lampedusa, pela Sicília, pela Itália e pela Líbia. Por que as pessoas não passam mais pelo Estreito de Gibraltar e estão indo pela ilha de Lampedusa? Porque a Líbia foi destruída, é um país estável em função da Primavera Árabe. E essas pessoas que estão fugindo da África, refugiados, ou da região de combate do Estado Islâmico, estão exercendo um movimento permanente. Legal? Então, esse é um movimento migratório permanente. Resposta. E fechamos nossa aula por hoje. E aí, também é claro, olha só, opa, não anda? Vamos mudar aqui. Olha lá, conurbação entre os municípios contíguos. Legal? Crianças, para você fechar a sua aula de hoje, impactos ambientais, Belo Monte, socioambiental. Por favor, leia e pesquise. E a metropolização, Brasil Escola também. Então, 2 momentos para você pesquisar, um reforço para a nossa aula de hoje. Grande abraço, bom estudo, até a próxima aula. Até mais!